Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cria Jogos. Meu nome é Luca e eu é que falo um monte de bobagem que às vezes as pessoas não entendem. Então vamos lá, vamos à videoaula de hoje. No episódio passado eu falei que nesse vídeo a gente ia começar o script, fazer o script para bolinha se mexer, né? Porque a gente já tem a bolinha preparada, ela já recebe física e tal. Então tudo bem, vamos começar criando um script que nós vamos associar à bolinha depois. Então eu vou entrar na pasta Scripts, botão direito do mouse, Create C# Script. E eu vou dar um nome, óbvio, vou dar um nome fácil de achar, bolinha. Coisa mais fácil de se fazer, né? E vamos editar este script. Botão direito e Open. Aí ele abre aqui no meu MonoDevelop. Acho que já está grande o suficiente para vocês enxergarem. Então o negócio é o seguinte. Agora a gente vai precisar mexer com aquele Rigid Body que eu coloquei na bolinha. A gente vai mexer com a propriedade dele de velocidade, porque a gente vai dar uma velocidade inicial para nossa bolinha e ela sai quicando por aí, né? Depois o próprio jogo faz os cálculos, bateu ali, tem que fazer reflexo e tal. Tá? Como a gente vai trabalhar com física, pode ser que você já tenha ouvido falar que no Unity, se você for trabalhar com física, é melhor você colocar numa função que se chama Fixed Update, que é assim, ó, Fixed Update. Tá? Isso é verdade para quando você vai realmente trabalhar com a física e precisa, a cada quadro que se passa, você trabalha com essa física. Então quando você trabalha constantemente com a física do objeto. Aqui, como a gente só vai dar uma velocidade inicial para essa bolinha, a gente não precisa se preocupar com o Fixed Update, até porque isso é um pouquinho mais avançado e eu vou falar para vocês, acho que só em outro tutorial. Aqui no Pong, como é o início, eu vou ficar nas coisas básicas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa chamar aquele componente. Vou voltar aqui no Unity e mostrar para vocês, selecionando a bolinha. Na janela Inspector, você pode ver que tem o Rigid Body 2D aqui que eu adicionei. Ele é um componente. Tanto que a gente adiciona ele vindo em componente, Physics 2D e Rigid Body. Como eu falei, eu acho que eu não cheguei a falar aqui. Deixa eu voltar para o script, bolinha.cs. Eu não cheguei a falar. Mas quando você vai chamar um componente de um objeto, você tem que fazer a referência e depois ligar ele com essa referência, tá? Aquele transform, se você reparou, transform.position do script players, ele é um componente, mas ele especificamente esse componente transform não precisa fazer lenga-lenga. Você simplesmente põe transform.position. Agora que a gente vai chamar o Rigid Body, a gente precisa chamar mesmo, a gente precisa falar para ele, pega aquele componente Rigid Body lá que eu quero trabalhar com ele no script. Tranquilo, vamos fazer isso então. Aqui em cima, então eu vou criar aqui uma referência ao Rigid Body. Então eu vou public para ficar fácil. Não, eu vou colocar privada. Private Rigid Body 2D e vou dar um nome para ficar fácil de lembrar. Rigid Body 2D. Bem mais fácil, né? Ponto e vírgula. Bem mais fácil que o quê? Bem fácil. Rigid Body 2D. Então eu tenho a minha referência. Agora eu vou falar para ele, esse RB2D é referente àquele componente lá. Tranquilo. Vamos fazer assim, RB2D é igual a getComponent, que em inglês é pegue o componente. E aí eu vou usar o sinal de menor. E aqui dentro eu vou escrever o nome do componente. Rigid Body 2D, olha ele aqui no complete do MonoDevelop. Rigid Body 2D, sinal de maior para fechar o campo e abre e fecha o parênteses. Nossa, Luca, mas o que é sinal de menor, sinal de maior, abre e fecha parênteses? Não esquenta a cabeça com isso. Agora, nesse início, nem precisa saber desses detalhezinhos. Só lembra assim, para você chamar um componente, você vai usar esse sinal de maior e menor. E no final você coloca sempre um abre e fecha parênteses, que é parecido com esse que você vê aqui no Start, não é? Tá? Então vai guardando, a gente vai aprendendo devagarinho o que é o que. Então pronto, agora eu tenho aqui a minha referência ligada ao componente Rigid Body 2D que está na bolinha. E
Vamos dar um valor inicial para esse componente. Então eu quero RB2D, e aí eu vou apertar ponto no meu teclado e ele vai me dar o que eu posso acessar de propriedade desse Rigid Body 2D. Esse Rigid Body 2D tem uma propriedade que eu já sei, nem preciso procurar, que é Velocity. É a velocidade do meu Rigid Body. Mas eu quero a velocidade só em um eixo. No eixo X. Aqui agora, só para demonstração. Depois a gente aprimora isso. Então, depois de Velocity, eu aperto ponto de novo e aperto X. Então, eu estou pegando o eixo X, a velocidade. Eu vou alterar a velocidade desse eixo X. Vou dar um valor para ele de 2F. Ele trabalha com ponto flutuante. Lembra que eu falei do Vector 3 e tal? Então, aqui também tem isso, né? Os valores que vão dentro de um Vector 3 são ponto flutuante, porque é número quebrado e tal, né? Como eu falei antes, a gente vai entendendo conforme vai fazendo os tutoriais. Então eu tenho a velocidade no X, a velocidade inicial vai ser 2. Tá? Perfeito. Salvo o meu script. Salvar. Vamos pro Unity. Vou selecionar, a bolinha já está selecionada. Opa, tem um erro aqui. É claro que tem um erro, porque eu estou trabalhando com C# como se fosse JavaScript. Muito inteligente da minha parte. Vamos voltar aqui para o script e fazer o seguinte, ó. Você não vai modificar o ponto X. Você não pode fazer isso, trabalhando com C#. Rigid Body 2D ponto velocity é igual... a gente quer coordenadas no mundo, então... New Vector 2... Qual que é a diferença do 2 para o 3? O 3 trabalha com x, y, z. O 2 trabalha com x e y. Então, new vector 2, abro parênteses. Aonde que eu quero fazer aquela modificação? No eixo x. E como a ordem é x e y, agora eu vou colocar algum valor, 2f. E no y, não quero fazer nada. Não quero fazer absolutamente nada. Ele que fica com a velocidade que ele já tem. Como que eu faço isso? RB2D... RB2D.velocity.y. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Aí você pode me perguntar, mas poxa, Luca, do outro lado você tentou modificar o X direto e o Unity não deixou? Mas desse lado você pode mexer com o ponto Y? Não era para dar erro? E eu lhe respondo, a questão é que o que está do lado esquerdo desse sinal de igual é uma coisa assim: eu vou modificar esse valor. E o que está do lado direito é assim: use este valor para modificar outra coisa. Então, eu posso usar esse valor, mas eu não posso modificar ele direto assim, como eu estava tentando fazer antes, ponto X ou ponto Y. Eu não posso modificar ele. Eu tenho que me referenciar a velocidade mesmo e dar um vetor para essa velocidade no eixo X e no eixo Y. Entendeu? Do lado esquerdo desse código você não pode colocar rb2d.velocity.x ou .y. Mas do lado direito você pode. Ok? Espero que tenha dado para entender. Arquivo salvar. Opa, não. Arquivo salvar. Eu já salvei com Ctrl S. Tudo bem? Vamos voltar agora para o Unity. Esse erro é para sumir. Sumiu. Perfeito. Minha bolinha está selecionada. Vou arrastar o script bolinha para cá. E vou dar play. Vamos ver o que vai acontecer. Pum. Olha que maravilha. A bolinha está se mexendo. Mas passou reto. O que será que aconteceu que passou reto? Vamos olhar o Player 1. O Player 1 não tem nenhum colisor. Então a bolinha olha o Player 1, fala assim, olha torto assim e fala... e aí, beleza? E vai embora. Mas a gente vai dar um colisor pro Player 1. Porque aí a bolinha bate nele e volta. Então, selecionando o Player 1, vou em Component, Physics 2D, Box Collider 2D. Pronto, olha o componente aqui no Inspector. Adicionamos um Box Collider. Deixa eu dar Play. Vamos ver o que vai acontecer. A bolinha vai. Pimba! Quicou. Aí ela vai passar reto no outro porque o outro não tem um colisor. Mas depois a gente resolve isso. Tá? Então esse pedaço... não tá feito mesmo ainda. Agora o que a gente vai fazer? Eu não quero sempre que a bolinha saia para a direita. Não é bem isso que eu quero.
Eu quero que ela, assim, cada vez que se inicia o jogo, ela saia para um lado, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então a gente vai dar um número randômico, um número aleatório. Para esse aqui, ó, para esse new vector aqui, a gente vai dar um número aleatório pro eixo X e pro eixo Y, tá? Como que a gente vai fazer isso? Tem uma classe aqui no Unity que se chama random.range, a propriedade range, que ela pega um número tal a tal. Então, random.range, abre parênteses, ele pede aqui, ó, inteiro mínimo e inteiro máximo, mas ele trabalha com ponto flutuante também, viu? Mas eu vou trabalhar com inteiro mesmo. Inteiro de 1 a... não, inteiro de 2 a menos 2. Esse vai ser pro eixo X. Tá? E eu vou fazer também aqui, ó, random.range. Não, é bom eu fazer assim. Também de 2 a menos 2. Acontece que tem um problema aqui. Na verdade, não é de 2 a menos 2. É de 2 a menos 3. Se eu quiser que seja de 2 a menos 2. Porque o número máximo não é inclusivo. Então, na verdade, isso aqui tá de 2 a menos 2. O menos 3 não conta. Isso só é verdadeiro quando você usa números inteiros, tá? Se você usar ponto flutuante ou float, aí o número máximo é incluído. Tá certo? Então eu tenho aqui pro X e pro Y. O que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar, vai me acompanhando. Aqui em cima, debaixo de onde eu chamei o Rigid Body, eu fiz a referência, eu vou criar duas variáveis, sendo public, só para eu poder enxergar, public int x e public int y. Opa! Int y. E também, se você usar float aqui no random range, você vai criar variáveis do tipo float. Beleza? Deixa eu só colocar aqui só para ficar tudo direitinho. Aí aqui, onde eu criei esses random.range, eu vou colocar x igual a tal e y igual a tal. E agora eu vou substituir. Eu tenho essas variáveis aqui. Numa variável, nas duas variáveis, ele gera um número de 2 a menos 2. Lembrando, o menos 3 não está incluído porque estamos trabalhando com inteiros. Neste caso. Agora, quer ver o que vai acontecer? Deixa eu colocar o x aqui, ó, pro eixo X e pro eixo Y. Perfeito? Então eu estou passando esse valor aleatório gerado aqui por esses dois campos pro X e pro Y. Vamos pro Unity? Vamos rodar. Ele está indo para a direita. Vamos rodar de novo. Tá indo para a direita de novo. Oh, foi para cima. Foi para a esquerda. Então, tá vendo? Agora eu tenho valores aleatórios que são jogados para essa velocidade do Rigid Body 2D, tá? X e Y. E isso faz com que a minha bolinha, cada vez que eu inicio o jogo, teoricamente, ela é jogada para um lugar diferente. Mas Luca, por que você não usou só um Random Range e colocou aqui nos dois? Porque eu ia colocar exatamente o mesmo valor que ia sair aqui, eu ia colocar aqui. Eu não acho legal isso. É usável, porque vamos supor que aqui do primeiro saia o número 1. Aí aqui vai ser 1 e 1. Vai ser sempre o mesmo valor. Eu usando 2, eu posso gerar aqui o número, sei lá, 0 e aqui o número menos 2. E aí fica valores diferentes no X e no Y. Ok? Por isso que eu prefiro assim. Tá? Então é isso, gente. Esse pedaço está feito. A gente fez essa parte de jogar a bolinha. Eu só vou fazer uma modificação aqui. Eu usei int, mas eu prefiro trabalhar sempre com float, a não ser que seja estritamente... Não, acho que não está certo. Acho que é extremamente necessário. Tá?
E aqui eu vou falar para ele que eu estou trabalhando com float, na verdade. F e F e F na frente. E como eu estou trabalhando com float, eu vou diminuir de 3 para 2. Porque, como eu disse, se você trabalha com inteiros aí, o número máximo não é incluído. Mas com float, o número máximo é incluído nesse random.range. Ok? Então eu vou fazer só o último teste para ver se eu não quebrei nada mudando para float. Dou play. Tá indo para cima e para direita. Para cima e para direita de novo, mas com um ângulo diferente. Com um ângulo diferente de novo. Para baixo e para esquerda. Ok? Então tá funcionando tudo direitinho. Do jeitinho que eu queria. E é isso, pessoal. Esse vídeo tá pronto. Ficou até mais comprido do que devia, com essa minha mania de explicar nos mínimos detalhes, né? Parece que eu quero explicar até porque que tem uma sujeira na minha unha. Mas eu acho que é bom para questão de aprendizado. Então tá bom, esse vídeo acaba aqui, eu vou ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando e espero que eu esteja sendo claro, tá? Aquele abraço e até o próximo.